Graças a Deus, mas essa ministração que seja da parte do Senhor ao seu coração. Sim, porque eu sou apenas o palestrante, mas é o Senhor quem ministra a ti. Marcos capítulo 7. Ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentavam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegaram da rua, não tocavam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar os copos e jarros e vasilhas de metal. No quesito cerimonial, uma prestação de culto a Deus por utensílios, objetos, consagrando o externo, a mão, os bens que se tem, entre outras coisas, costumes de homens, ungir coisas físicas. Não que Deus não proteja, que o homem, servo fiel de Deus vivo, mas aquilo era costume, mania, e não ato de fé, e não querendo mesmo algo, apenas por repassar. Pois bem, continuando. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com as tradições dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensino não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes as vossas tradições. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vos próprios tendes transmitido, e dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entretanto, nela a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. A pessoa humana ali, ele está dizendo bem assim: nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Desculpa, Jesus está falando da mente da pessoa humana. O Evangelho, a palavra de Deus, é para mentes humanas. Questionavam Jesus ali e o chamavam a atenção, sendo ele um mestre, um doutor, alguém que ensina o que vem do alto. Então vieram questionar ele sobre assuntos convenientes a mãos, a costumes de homens. Ele pouco se importa disso. Olha, isso daí não contamina. Então algumas pessoas se preocupam com higiene, bactérias e tudo mais, só que Jesus falava da mente humana, dos pensamentos humanos. O que contamina o humano é o que sai da boca de outro humano, do quesito mal, do quesito
nojento, do quesito sujo, e aí contamina a mente, as emoções, e todo o sistema fica comprometido por causa das sujeiras, né? Então é para a mente, é a mente que tem que ser cuidada e preservada em nome de Jesus. Então, após haver deixado a multidão, entrando em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou: Ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra no seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclama puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contamina a pessoa humana e a torna impura. Jesus é certo, é perfeito, né? Nada tem que ser acrescentado ou tirado. A verdade é pura, é linda, é genuína e te purifica. Mas é dito ali coração, porque o que move o ser humano é a mente. A mente, o cérebro é o coração nas parábolas, porque é ele quem faz o andar do ser humano, o mover-se do ser humano, entende? Não que o coração deixou de ser o coração, mas se está falando que contamina o coração, é o coração de cima, né? Onde estão as emoções. O coração no sentido de sentimentos, sentimentos contaminados, né? Por sentimentos de raiva, ira, desejos. Então ali ele fala sobre sentimentos, veja, arrogância, insensatez, difamação, inveja. Então esses sentimentos que vão com palavras, que vão com ditos, contaminam as emoções na mente humana. Por isso é dito como coração. Então, tudo que se deve guardar, guardai o coração, está escrito na palavra de Deus, né? E é o Senhor que tem guardado os seus sentimentos e lhe preservado da contaminação do mundo. Deus é bom, bendito seja, hosana nas alturas. Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, tem lhe protegido, ele tem lhe proporcionado amparo, proteção, redenção ao cuidar da tua mente com o seu poder, não deixar você sentir tais emoções ruins. Ou seja, ele é teu escudo, por isso diz a palavra de Deus que ele é teu escudo. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem cirofenícia e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem insatisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da tua filhinha. Ela foi humilde. Veja, quando ele diz essa palavra, deixa primeiro que os filhos se alimentem até que fiquem satisfeitos,
pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele está falando bem assim, olha, o povo aqui é espiritual. O povo lá ainda não chegou a palavra para eles serem espirituais. Então é necessário fazer aqui primeiras obras e depois chegar lá, entende? Não que ele desprezou aquela mulher de todo, mas aquela mulher insistiu na fé. Senhor, eu sei que o Senhor está aí na tua pátria, mas olha, nós também necessitamos de ti. Tem misericórdia de nós. Dá alguma sobra para nós. Ela se humilhou. E não digo sobra, mas ela recebeu grandemente misericórdia de Deus. Porque aquele que é abençoado, é grande a misericórdia. Qualquer parte que Deus der, é muito. Por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. O pode ir em paz, veja, em paz. Quando Deus manda em paz, Ele manda com o Espírito. Não é apenas um falar quando Deus fala. A palavra de Deus vem carregada de poder. E quando Ele manda ela em paz, Ele a reveste de paz. Entende? Porque Ele não é uma pessoa que diz, pega e não entrega. Ele deu paz, Ele a revestiu de paz. Não só expulsando os demônios lá. Ele é o poderoso e Ele é bendito. Bastou ela se humilhar. Bastou ela ser humilde e reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio havia abandonado. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, ordenou, Efata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que não dissesse a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficaram sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Graças a Deus. Eis um mudo e um surdo. Fala contigo. O Senhor faz o mudo falar e o surdo ouvir. Que Ele te acrescente ainda mais. Só o Senhor é Deus. Ele é muito bondoso, Ele é muito misericordioso. Só o Senhor é Deus. O Espírito Santo é o único que faz milagres. Porque os deuses do mundo, santos, imagens, entidades e tudo mais, são para oferecer bens na terra, né? Apenas. São entidades que a mente deles aceita para a vida na terra. Mas o Senhor me permitiu aceitar Ele e eu quero para todo sempre. Amém.